E hoje eu quero falar do capítulo mais conhecido do livro de Ezequiel, quando Ezequiel é levado ao Vale dos Ossos Secos. Bora lá. Graças a Deus, queridos. Bem-vindos ao Devocional Pregai. Estamos lendo o livro do profeta Ezequiel. E hoje é dia de lermos os capítulos 37, 38 e 39. E hoje eu quero falar sobre o assunto mais conhecido deste livro, que é o Vale dos Ossos Secos, quando Ezequiel é levado em espírito para este vale. Amém? E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 14. E conforme eu vou fazendo a leitura, eu vou trazendo aqui algumas informações para os irmãos. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ou seja, primeiro a visão. Qual era a visão dele? Deus o leva para um vale que estavam cheios de ossos, e esses ossos estavam sequíssimos. E quando falamos de vale de ossos secos, estamos falando de cemitério. É para lá que ele é levado em espírito. Deus usa esse ambiente de pessoas mortas, de ossos secos ou sequíssimos, para trazer uma mensagem para Ezequiel entregar ao povo. Agora, versículo 3. Olha o que diz. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui nós temos uma pergunta e nós temos a resposta. Por quê? Porque se Deus te fizer a pergunta, você tem comunhão plena com o Senhor para dar a resposta? Porque Ezequiel aqui, confiando no Senhor, ele vai dizer, Senhor, tu o sabes. Senhor Jeová, o Senhor sabe. Somente o Senhor pode fazer. Essa é a resposta que ele está dando para o Senhor. Aí no versículo 4 ao versículo 6 vai dizer, então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aqui nós vemos se cumprir a profecia, porque se Deus já determinou, basta nós profetizarmos conforme Deus nos orientou. Ou seja, nós temos que estar condicionado àquilo que Deus nos revelou, nos mandou fazer. Nós não devemos fazer nada além. Simplesmente é só fazer aquilo que Deus já decretou. Amém? Agora, versículos 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Essa daqui é a consequência da obediência. Anteriormente, Deus tinha ordenado Ezequiel profetizar. E aqui, Ezequiel profetiza. Quando ele profetiza, por conta da obediência de fazer aquilo que Deus mandou, os ossos começam a se juntar. Ele ouve um estrondo, um barulho. Por quê? Porque quando falamos aquilo que Deus nos manda fazer, acontece conforme a própria palavra do Senhor. Agora, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem,
e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Amém? Então, não tinha espírito, não tinha vida, não tinha fôlego de vida. Tinha ossos com ossos, tinha nervo, tinha pele, tinha carne, tinha tudo, mas não tinha vida. Porém, quando o Senhor faz o trabalhar, ele faz por completo. Ele não deixa faltar nada. Então, o que faltava era Ezequiel profetizar vida sobre aqueles ossos sequíssimos. Agora, olha só, versículo 10 vai dizer: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Porque isso é o que acontece quando nós profetizamos em nome do Senhor. Fazemos aquilo que o Senhor nos ordenou por completo, todo trabalhar, até aquilo que estava morto passa a ter vida. E eu costumo dizer: profetize sobre a sua casa, profetize sobre o seu trabalho, profetize sobre a sua vida financeira, sobre sua vida espiritual, sobre a sua vida conjugal. Profetize, porque aonde o Senhor entra, ele entra para dar vida. Então nós temos que tomar posse da palavra. Aí versículo 11, 12, 13 e 14 vai dizer assim a palavra do Senhor: então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e perdeu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Então, olha o que acontece. A partir do momento em que esses ossos se juntam, ganham nervo, ganham carne, ganham pele, ganha espírito, ou seja, torna-se vivente, o Senhor envia o seu próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar. Para quê? Para que o povo saiba que só Deus pode fazer isso. Qual é a situação que você vive, que você olha e fala assim: não tem mais condições, já está morto, os ossos já estão sequíssimos, não tem mais como ter vida? Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Basta você profetizar conforme a minha palavra. Siga o que Deus te orientou a fazer. Por mais que você não enxergue condições, em Deus há condição. Por mais que você não enxergue um futuro, que você não enxergue que possa ter vida, para Deus tem futuro, para Deus tem vida. Quais foram os projetos que você deixou para trás? Quem são as pessoas que você olha e fala assim: não tem mais jeito? Quais foram os sonhos que se perderam? Deus está dizendo: ainda tem vida aí. Basta você profetizar conforme a palavra do Senhor. E eu quero falar também sobre o capítulo 38. Este capítulo que é emblemático sobre a profecia dos poderes dos gentios no período do Armagedon. Quando trata-se aqui de Gog e Magog, já está fazendo uma alusão aos fins dos tempos. E nós temos que se atentar para isso. Se queremos viver por completo a palavra do Senhor, haja como Ezequiel agiu, profetizando no nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Onde você colocar as mãos, passe a ter vida. Por mais que as pessoas vão dizer: não tem mais vida, não tem mais jeito. Para Deus tem. E você será esse canal de bênção para que o Senhor entre com seu Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.